Olá, tudo bem com vocês? Pra gente não tem grande novidade quando o assunto é golpe de Estado. A gente sabe que havia uma trama golpista e que tinha muita gente envolvida para não aceitar o resultado das eleições. Só que até aqui, dois nomes que parecia não fazer parte ou que não aparecia em nenhum lugar e que inclusive a gente achava muito estranho que essa gente estivesse completamente fora, uma vez que são muito próximas ao ex-presidente. Mas aí vaza agora informações sobre uma delação premiada do Mauro Cid e que dessa vez aparecem Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Gente que estava muito próximo ali ao presidente e que, segundo Mauro Cid, eles faziam parte da ala radical. E ele delata algumas coisas, eu gostaria até de ler para vocês aqui, que diz assim, ó. Veja, o tenente-coronel Mauro Cid, chefe da ajudança de ordem de Jair Bolsonaro, revelou em sua colaboração premiada detalhes alarmantes do ex-presidente após a vitória de Lula. Os depoimentos mantidos sob sigilo pelo ministro Alexandre de Moraes começam a ser prestados em agosto de 2023. O primeiro, que foi dia 28 de agosto, obtido pelo colunista Hélio Gaspari, da Folha, possui 6 páginas e menciona mais de 20 pessoas, expondo a existência de uma ala radical que articulava um golpe de Estado. Então, como é que isso funcionava? 3 grupos. Veja como é que funcionava esses grupos segundo o Mauro Cid. Tinha o grupo que eles chamavam de grupo moderado, que era o pró-aceitação. Esse grupo incentivava Bolsonaro a aceitar a derrota e se tornar o grande líder da oposição. Em seus integrantes estavam o senador Flávio Bolsonaro, o chefe da Casa Civil Ciro Nogueira e o advogado-geral da União Bruno Bianco e o brigadeiro Batista Júnior, comandante da Força Aérea. Esse era o primeiro grupo, que era o grupo que defendia que Bolsonaro aceitasse a derrota nas urnas. Mas tinha o segundo grupo, que era o grupo contrário ao golpe. Ainda mais moderado, defendia que não havia o que fazer diante do resultado eleitoral, ou seja, reconhecendo de que realmente Lula ganhou e que não havia nada que pudesse ser feito, temendo que um golpe militar resultasse em um regime autoritário por décadas. Esse grupo incluía os generais Freire Gomes, que era comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, que era ministro da Defesa, e Júlio César de Arruda. Havia também o empresário Paulo Junqueira, que financiou a ida de Bolsonaro aos Estados Unidos. Temiam que radicais levassem Bolsonaro a assinar o que, aqui entre aspas, uma doideira. E existia um terceiro grupo, que era o grupo radical, pró-golpe. Dividia-se em 2 alas. Uma buscava provas de fraude eleitoral. A gente vem dizendo aqui há muito tempo que não existia nenhuma fraude eleitoral. Tudo estava muito às claras, tudo poderia ser auditado e provado, mas existia um grupo que buscava se tinha algum furo, algum erro, alguma coisa. Enfim, envolvendo o nome como o major da reserva Ângelo De Nicoli e o senador Carlos Renzi, que chegou a propor o sequestro de uma urna eletrônica para testes. A outra ala defendia um braço armado e articulava a assinatura de um decreto golpista. E aí, após o segundo turno, o assessor Felipe Martins levou um jurista não identificado ao ex-presidente. Isso resultou em um documento que previa a prisão de figuras como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Rodrigo Pacheco, e anulava o resultado eleitoral. Bolsonaro recebeu diversas versões da minuta, ajustando ao longo do tempo. Agora, os nomes da ala radical. Cid revelou que a ala mais radical incluía figuras como Onyx Lorenzoni, Jorge Seife, Gilson Machado, Magno Malta, Eduardo Bolsonaro e o general Mário Fernandes.
esse último atuando ostensivamente para angariar apoio entre militares. Além disso, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também foi mencionada como integrante do grupo radical. O ministro Alexandre de Moraes tomou conhecimento das informações em agosto de 2023 e desde então Cid voltou a depor mais de 10 vezes. As revelações lançam luz sobre as tentativas golpistas e fortalecem a investigação em curso, conduzida pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. Até aqui, gente. Sujeira, né? Se realmente todas essas informações trazidas por Mauro Cid forem verdadeiras, que parece que é, nós estamos falando aqui de uma coisa muito mais profunda e grave. E que agora inclui nesse braço dessa ala radical a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que, segundo informações, incentivava o ex-presidente a dar o golpe, porque, segundo ela, ele tinha o apoio de CACs, da população, de muita gente, enfim. E também do Eduardo Bolsonaro. Ao mesmo tempo que essa informação é assustadora, ela também nos traz dimensão do que estava acontecendo nos bastidores após a derrota de Bolsonaro nas urnas. Assim, a gente só tem a real dimensão, é um emaranhado tão grande, que sem uma delação a gente não teria nunca como saber realmente o que foi que aconteceu. Agora, a impressão que tínhamos é que esses dois estavam passando ilesos. Às vezes até comigo sozinho eu me perguntava, mas, puxa, essa gente, né, parece estar tão distante quando eles eram pessoas próximas. Um é o filho, o outro é a esposa. E aí, gente, isso também traz pra gente algumas perspectivas boas nesse caso. Horrível foi toda essa trama golpista. E o que a gente sofre até hoje por causa disso. Agora, tem uma coisa muito importante. Bolsonaro já está inelegível. Quem são os cotados do Bolsonaro para o substituir na eleição presidencial de 2026? Ou Michele, ou o seu filho, Eduardo Bolsonaro. Ambos citados por Mauro Cid, que eram da ala, não era de qualquer ala, era da ala radical. Então isso traz pra gente uma boa perspectiva. Porque o que a gente não quer, de jeito nenhum, é essa gente no poder. E essa gente são tão radicais quanto o Bolsonaro. Então do que adianta você ter se livrado de Bolsonaro em 26, se você tem uma Michele e você tem um Eduardo Bolsonaro no mesmo nível? A gente espera que essa gente vá se mexer. Porque agora eles foram citados. Vai ter que começar a gastar dinheiro com advogado. Porque se foi citado e o Mauro Cid conseguir provar, eles vão enfrentar questões na justiça. Gente, e que notícia boa, de verdade. Porque sabendo disso, quem sabe a gente vai ter esses 3 extremistas fora do jogo político. Seria maravilhoso para todos nós. E mais, quando a gente vê esses deputados aqui, dessa ala radical que foram citados, é por isso que a gente vê eles tão nervosos. Porque, uma vez provado o envolvimento de todos eles, quando você vê, dizem por aí, quando você vê gente bravo demais, alguma coisa tem. E eles são, né, extremistas demais. E aí a gente vê que tem alguma coisa. Quem sabe a justiça brasileira nos contemple com essa gente na cadeia. Se Mauro Cid puder provar o que ele está dizendo, porque não basta delatar, você precisa provar, a gente pode se livrar numa pancada só de Michele, de Eduardo, de Bolsonaro a gente já se livrou.
e de um monte desses deputados radicais, dessa gente que articulou para dar um golpe de Estado. E fica claro para todos nós, espero que fique claro inclusive para os bolsonaristas, o que é que essa gente queria? O poder, gente. É o poder que seduz essas pessoas. E eles querem estar no poder a todo custo, nem que para isso eles precisem articular golpe de Estado. A gente espera que avancem mesmo as investigações e que Mauro Cid, que delatou tudo isso, consiga provar, para que enfim o Brasil fique livre dessa gente. Porque eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês. O Brasil só tem uma saída para se livrar dessa coisa vergonhosa que se instaurou no Brasil nesses últimos anos, que é Bolsonaro e seus asseclas introduzidos na política. A gente só tem um caminho, acredite, chama-se justiça. Porque se essa gente continuar no páreo político se candidatando, há um monte de gente no Brasil, sei lá, quase metade da população brasileira ainda apoia essa gente. Mesmo, e olha que a gente não consegue nem entender, porque depois de tudo que vazou, mas ainda apoia. Se essa gente continuar livre, leve, solto, se eles continuarem na política, se continuarem fazendo o jogo político, a chance de serem eleitos boa parte da população brasileira é muito grande. Então, quem tem que fazer o papel nesse momento não é essa gente. Quem tem que fazer o papel nesse momento é a justiça brasileira. E a justiça brasileira tem um caminho. Qual? Você colocando essa gente na prisão. E a gente não vê a hora de Jair Bolsonaro e todos aqueles que participaram desse golpe, que tentaram não permitir que o presidente eleito assumisse o poder, que essa gente vá parar atrás das grades. A gente não vê a hora que isso aconteça. E devemos depositar todas as nossas fichas na justiça brasileira. Porque se não for a justiça, essa gente vai continuar sendo eleita. Por quê? Porque boa parte do eleitorado brasileiro está nessa loucura coletiva, nessa coisa maluca, ou como citado por eles aqui, nessa doideira, nessa coisa que a gente não consegue nem explicar por quê, que eles estão embriagados com essa gente, que a única coisa que eles querem, eles não pensam em eleitor, em projeto, em governo, em ninguém. A única coisa que essa gente tem como projeto é poder. Projeto é de poder. E de um poder absoluto, de um poder sem oposição, sem projeto, sem governo, sem política, sem gente. O que eles querem é eles e eles. Porque você via que se tudo isso for provado, o que essa gente quis e pensou foi neles, e em mais ninguém. Então, Bolsonaro pensa na gente, coitado. Bolsonaro e seus asseclas, eles pensam neles. Eles no poder, eles no comando, eles fazendo da forma com que acham melhor. E todos nós aqui seríamos apenas reféns dele. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Peço a vocês que vocês fortaleçam aí o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e mais uma vez, muito obrigado.